Boa tarde a todas e a todos. Esse é o curso de formação política e cidadã, organizado pelo campus Santana do Ipanema, do Instituto Federal de Alagoas, do IFAL, né? É uma iniciativa dos professores de Ciências Humanas, do coletivo de Humanidades do campus Santana do Ipanema, mas para tomar vida, foi necessário a gente fazer algumas parcerias, e uma delas é justamente o professor Gabriel, que é integrante do campus Satuba, é professor de Sociologia, como eu, né? Professor Gabriel, que é graduado em Ciências Sociais, é mestre em Sociologia, é um intelectual bastante engajado aqui de Alagoas, né? É integrante também da direção sindical do Sintetifal, sindicato do qual também faço parte. E no encontro de hoje, nós iremos tratar sobre o sindicalismo no Brasil. E ainda bem que hoje nós teremos alguém como Gabriel que domina o tema, que vivencia muito do que ele vai falar também. Então, sem me alongar, sem me estender muito mais, é uma satisfação encontrá-las e encontrá-los. Vou passar a palavra para o professor Gabriel, para que ele possa tocar esse nosso barco, né, para que a gente possa seguir hoje navegando, né, aprendendo, ensinando, né, se fortalecendo, fortalecendo a nossa cidadania através desse curso. Então, um grande abraço para vocês. Gabriel, muito obrigado pela parceria, pela disponibilidade. Gostaria também de agradecer ao professor Danilo, ao professor Estevam, estão sempre somando, professor Leonardo. E é isso, camarada. Passo a bola para você. Fique à vontade. Ok. Tá me ouvindo, pessoal? Tá tranquilo o som? Como é que tá? Ouvindo Tá tranquilo. bem, né? Pronto. Então, boa tarde a todos, né, e todas. Primeiramente, agradecer aí ao convite, né, do professor Levi, especificamente, mas aos demais que estão compondo aí a organização dessa importante iniciativa. Eu acho que é uma das principais iniciativas aí que foram feitas durante esse período de pandemia, né? E que, junto com outras que estão sendo executadas, demonstra bem claro o papel do IFAL, né? Nós não estamos parados, né? Estamos comprometidos aí com o diálogo com os alunos, o diálogo com a sociedade de maneira geral. Então, agradeço aí a confiança, né, dos companheiros por terem me chamado. Os dois, por sinal, são contemporâneos meus na UFAL, né? O Levi, a gente não era da mesma sala, talvez diferença de um ano ou dois no máximo, né? Questão de manhã e tarde, enfim. O Danilo também, eu era da mesma época, ele de História, eu de Ciências Sociais, tudo ali do antigo CHLA, né? Então, estamos sentindo aqui ali naquele banquinho ali de CHLA, trocando as ideias com vocês e todos os demais, certo? Bom, dito isso, eu vou começar a botar o cronômetro agora, certo? Para eu me iniciar aqui, me policiar. Como o Levi falou, assim, eu não sou um estudioso do sindicalismo, certo? Eu estou no sindicato, né? Mas, por óbvio, por uma questão de tradição, né? Assim, da minha formação intelectual, é algo que, em alguma medida, faz parte das minhas leituras, inclusive agora na condição de estar no sindicato, né? Não gosto muito da ideia de sindicalista, porque não é minha profissão, mas por estar no sindicato a gente fica até mais comprometido a entender melhor, né, como é que foi o processo histórico, para nós nos situarmos no tempo na história. Então, fiz uma abordagem do objeto que eu considero seja um pouco mais didática, né? Afinal, qualquer objeto você tem inúmeras formas de abordá-lo, né? Eu fiz questão de tentar torná-lo o mais didático possível, dado que o público é heterogêneo, né? Como vocês verão, a minha escolha de abordagem, que é dando uma espécie de uma panorâmica aí na história do que é o sindicalismo no Brasil, acabou por uma questão de tempo, não vai ser na sua completude, certo? Mas a minha ideia aqui, pelo menos, é provocar em vocês alguns interesses de conhecer mais, através da literatura, né, da historiografia, e principalmente que esse conhecimento, né, desmistifique muito do que é o sindicalismo, porque
tem quem idolatre, né? E como qualquer ação social, né, não deve ser idolatrado, tem problemas em qualquer instância da sociedade, o sindicalismo é diferente, mas a regra na sociedade, dada que a hegemonia é do pensamento liberal, e caracterizar o sindicalismo como algo ruim, né, como algo negativo. Então, acho que o interesse aqui é que a gente aguce em todos vocês o interesse de conhecer mais e, consequentemente, que isso se reverbere na ação de cada um de nós, né? Afinal, cada um de nós pode, em alguma medida, participar das lutas sociais, seja pelo sindicato ou não, certo? Então, vamos lá. Eu vou pedindo para tu passar, né, Levi? A Levi vai passando e a gente vai fazendo aqui as abordagens. Bom, primeiramente, só para situar as balizas iniciais, né, algumas premissas teóricas que a gente deve considerar como iniciais, né? Por isso que são justamente as premissas. Primeiro, dizer o seguinte, né, quando a gente trabalha com a ideia de sindicalismo, de sindicatos, a gente está pensando necessariamente numa forma de sociabilidade capitalista, né? A ideia de sindicato, ela é uma construção eminentemente moderna, né, diga-se passagem, do pós-revolução industrial em diante, né? Por óbvio, no período ali da transição entre do feudalismo e o capitalismo, você tinha o que a gente pode considerar como formas embrionárias de organização, né? As corporações, né, de ofício, mas quando a gente trabalha com a ideia desse sindicato, no sentido, digamos, estrito senso, é uma construção eminentemente do capitalismo, produto da Revolução Industrial, né? Ainda que nós não possamos fazer uma ruptura tão grande, digamos assim, pelo menos nos países centrais, né? Na Inglaterra, por exemplo, não tem como você pensar a formação da classe trabalhadora inglesa desconsiderando o seu acúmulo de lutas no período pré-capitalista, ali da chamada acumulação primitiva, né? Certamente, principalmente acho o Danilo aqui, que tem formação em história, né? Thompson vai sempre trabalhar com essa ideia de formação da identidade da classe trabalhadora. Você tem que estudar o processo histórico, né? Então, sindicatos ou sindicalismo no sentido pleno do termo é um produto eminentemente moderno capitalista, certo? Segundo ponto, a premissa importante é entender que a universalização da forma mercadoria é a base da ideia moderna de sujeito de direito, igualdade formal como derivação da forma mercadoria. O que é que eu quero dizer com isso? Com a universalização do processo de trocas, né, no processo de mercantilização, é justamente esse desenvolvimento das trocas, né, da mercantilização, que vai produzir paulatinamente na transição feudalismo-capitalismo a ideia jurídica de igualdade, né? Ou seja, a forma mercadoria é ela que é a base da onde se vai derivar a ideia de igualdade jurídica, né, ou igualdade formal. Por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa em sindicalismo, a gente não está pensando em algo que necessariamente, quando se pensa no senso comum, é algo, digamos assim, anticapitalista, né, ou socialista. A gente pode considerar que a ideia de sindicalismo, ou a ideia de sindicalização, é algo que já está, em alguma medida, inscrito formalmente ou abstratamente nas possibilidades da sociabilidade burguesa, né? Por quê? Porque, à medida que a forma mercadoria ela se universaliza, a própria força de trabalho ela se torna algo vendável e comprável, né? Então, junto dessa ideia de igualdade, né, obviamente uma igualdade abstrata, formal, que coloca capital e trabalho como entes que vão ao mercado, né, na circulação, compram e vendem força de trabalho, e em alguma medida está implícito aí a possibilidade de um desses polos buscarem, digamos assim, valorizar a mercadoria que vende, né? Então, a gente deve considerar, abstratamente falando, né, vamos dizer assim, que é um nível de análise mais abstrato, mas a ideia do sindicato ela está inscrita na própria sociabilidade do capital, né? Isso não quer dizer, aqui um parênteses, que o capitalismo, por si só, estimulou os sindicatos, muito pelo contrário, né? Então, nesse sentido, vale até uma menção aí, quem tiver curiosidade, para ver também o que o Domênico Losurdo chama de a anti-história do liberalismo, né? No nascedouro ali da sociabilidade do capital,
os liberais, né, ou seja, os ideólogos da sociedade burguesa, eles eram diametralmente opostos à ideia de sindicato, perseguindo sindicatos, tudo isso. Entretanto, e abstratamente falando, a gente pode considerar que essa ideia de sujeito, de igualdade, é algo que é uma derivação do processo de trocas na sua plenitude, certo? Então, em alguma medida, os sindicatos, eles emergem do âmago da própria sociedade capitalista, certo? Ainda que isso não seja um processo imediato, mecânico, nada disso. Tem toda uma processualidade para a identificação do sujeito, tudo isso, certo? E aí a gente entra também outra premissa importante, é saber que o sindicalismo inexoravelmente leva a uma ideia de luta de classes, né? Quando os trabalhadores, eles buscam algum nível, mesmo que seja o mais embrionário, né, o mais pueril ainda possível, de organização, né, em formas as mais variadas de resistência, às vezes a própria sabotagem é uma resistência, né? O próprio termo sabotagem veio de uma ação de resistência dos trabalhadores, o ludismo, que quebrar as máquinas, né, todas essas formas as mais diversas de resistência daqueles que vendem a sua força de trabalho, isso denota claramente uma ideia de luta de classes, certo? Então a gente tem que ter clareza de pensar o sindicalismo, é pensar conflito de interesses entre duas classes, né? A grosso modo, uma classe dominante, as classes dominadas que vendem a sua força de trabalho. Outro comentário também, uma ideia típica do pensamento do Marx, né, derivado ali da formulação hegeliana, a ideia da classe em si, classe para si, né? A grosso modo, o que seria isso? A classe trabalhadora, à medida que ela é inerente, a venda da força de trabalho é inerente à sociabilidade do capital, essa classe ela existe em si, né? Materialmente falando, ela existe, né? Todos nós, independente dos nossos ramos, setores de produtivo, informal, formal, setor de serviço, comércio, indústria, enfim, nós estamos aí num processo de venda da força de trabalho, né? Então, o ser da classe, ela existe, né? Entretanto, isso não quer dizer que haja a consciência do sujeito que vende a sua força de trabalho da sua posição no interior da sociedade capitalista, né? Então, entre o ser trabalhador e adquirir consciência da sua classe, né, para que a consciência eleve a um patamar do para si, existe uma série de mediações, é um processo que tem fluxos e refluxos, né? Então você pode ter avanços na consciência de classe, como a gente se diz, momentos que tem refluxo na consciência de classe, né? Então às vezes as pessoas ficam inquietadas, pô, como é que pode um trabalhador defender, sei lá, Bolsonaro, o trabalhador defender agora as medidas do Guedes, né, essa política de austeridade fiscal, retirar direitos. É justamente por isso, que o fato de você ser trabalhador não implica de forma epifenomênica, ou seja, imediatamente, mecanicamente, que a consciência da sua posição na sociedade ela vai emergir, né? Isso tem uma série de processualidades e o sindicalismo é parte disso, né? O sindicalismo é parte dessa tomada de consciência de classe do trabalhador. E outro aspecto também, só nessas premissas teóricas bem gerais, para pensar o sindicalismo no Brasil, né? Afinal, entra uma questão de suma importância aqui, que o capitalismo é uma formação econômico-social que a gente pode considerar universal, né? Hoje no globo terrestre, né, não existe áreas à margem do capitalismo, né? O capitalismo é o modo de produção, melhor dizendo, dominante e global. Entretanto, isso não quer dizer que o capitalismo, ele constitua o seu modelo de acumulação e também de reprodução de forma idêntica no tempo e no espaço, né? Não. O capitalismo afirma a sua lógica, aquela ideia de valorização do valor, porém essa afirmação dessa lógica vai estar sempre inscrita em determinadas particularidades no tempo e no espaço, ou seja, pensar o movimento operário há 100 anos atrás implica em considerar a forma como o capital se produzia e reproduzia naquele momento, a forma como ele se articulava com o Estado, né? O nível pregresso, né, de organização dos trabalhadores, ou seja, o tempo é um elemento importante para se considerar a questão do sindicalismo e também a questão do espaço, né? Por quê? Porque, por mais que seja uma sociedade
global, do ponto de vista do controle do capital, nós vamos ter sempre no capitalismo chamado, aquilo que Trotsky cunhou, né, desenvolvimento desigual e combinado, né? Então, necessariamente o capitalismo vai reproduzir centro e periferia, né? Ele vai reproduzir a ideia que eu acho mais interessante de centros imperialistas e países dependentes, né? E isso vai ser fundamental no processo de constituição da classe trabalhadora, né, de identificação da classe trabalhadora, ou seja, a forma como ela se constitui e como ela vai se desenvolver, as suas experiências diárias, a sua morfologia, tudo isso é fundamental. Então, não tem como a gente pensar o sindicalismo no Brasil, já que o recorte é esse, abstraindo o primeiro nível de análise, que nós vivemos uma sociedade capitalista, né, e descendo um pouco no nível de abstração, trazendo aí a ideia de que nós vivemos um capitalismo periférico, dependente. Não vamos entrar muito nesses méritos, mas vale a pena sempre levar em consideração essas particularidades, porque isso é fundamental na constituição do sujeito classe trabalhadora. Bom, essas são as premissas, vamos passando aí, certo? Esse primeiro momento é um pouco mais... Eu trouxe elementos historiográficos para a gente entender. Então, os primeiros passos. E aqui um parênteses antes de começar, que é o seguinte. Eu não sei como é que está bem na historiografia isso, repito, que eu não sou historiador, né? Talvez alguém de historiador de ofício pode dizer mais, com um rigor maior que eu. Mas, pelo menos no movimento sindical, ainda é muito hegemônica. Quando a gente pensa em sindicalismo no Brasil, nós nos remetemos ao período da República Velha, o anarco-sindicalismo, é muito levado a cabo pelos imigrantes italianos, principalmente, mas também provenientes da Espanha, né, da Alemanha, que é uma visão, em alguma medida, que a gente pode considerar eurocêntrica, né, porque apaga a contribuição para essa experiência sindical dos trabalhadores no período anterior, né, e não deixa de ser também uma perspectiva assim, paulistocêntrica, ou seja, coloca São Paulo no centro do país, né? Afinal, o grosso, né, desses imigrantes foram para as indústrias de São Paulo, né? Eu acho que já tem uma historiografia que busca relativizar esse nascedouro do sindicalismo no Brasil na República Velha, fundamentalmente em São Paulo, certo? Eu me vali muito aqui do Marcelo Badaró Matos, que é um historiador da UF, né, Federal Fluminense, um exímio historiador, que ele vai buscar justamente fazer esse recuo na história, indo ali para as últimas décadas do século XIX, principalmente no Rio de Janeiro. São Paulo ainda era muito incipiente. São Paulo começa a dar saltos nessa questão de urbanização, industrialização no início do século XX. E vai mostrar que na cidade do Rio de Janeiro você tinha uma série de experiências, não só de trabalho, mas também de vida, né? Entre homens livres, né? Ou seja, seres humanos em condição de livres, no sentido de vender a força de trabalho, e seres humanos na condição de escravizado, né? Como a gente sabe, no âmbito urbano, que é principalmente o foco que eu vou dar aqui, você tinha muitos chamados escravos de ganho, né? Que tinham até um livre andar na cidade, mas eles tinham que sempre pagar taxas e, enfim, uma série de valores para os seus senhores. Então, muitas vezes, esses trabalhadores livres, eles conviviam no espaço laborativo com esses escravos, né? Ou pelo menos conviviam a vida no ambiente urbano com essas pessoas. Então, segundo essa historiografia, não tem como nós fazermos um corte, né? Período pré-sindical, período sindical, né? Nós tínhamos uma classe trabalhadora, obviamente, no final do século XIX, 1870 em diante, obviamente muito incipiente, né? As indústrias praticamente não existiam, a gente tinha muito, era manufaturas ou ofícios artesanais, e a relação escravos e não escravos estavam sempre presentes, né? Então, nesse momento histórico ali no interior no final do século XIX, o que é que vai ocorrer? Nós temos uma sociedade ainda marcadamente escravocrata no que diz respeito às relações de trabalho, que uma das principais lutas, mesmo dos trabalhadores livres, era em defesa do fim da escravidão, né? Então, o Badaró chega até a dizer que antes do movimento abolicionista, que é um movimento
é levada a cabo fundamentalmente por setores das classes dominantes que se deslocam da escravidão, né? Principalmente do Nordeste, né? Por quê? Porque o Nordeste era uma área em que você não tinha muito mais apelo para a escravidão, porque os nossos estados, né, principalmente Pernambuco, Alagoas, Sergipe não, a Bahia, eles vendiam, né, escravos, né, exportavam escravos para as regiões que tinham um produto mais dinâmico no mercado internacional, que era São Paulo, Minas, por causa do café, Rio de Janeiro, né? Então, esses setores dominantes se tornaram abolicionistas depois, porque ele vai remeter uma série de experiências históricas, ali na década de 70, em que trabalhadores livres, né, e escravos tinham algum nível de organização, e essas organizações serviam para quê? Tanto para contribuir para a fuga de escravos, né? Então, o Badaró ele tem um trabalho, um texto muito importante, que ele vai mostrar a história dos padeiros, né? Tem um tal de Arthur de Matos, que era uma liderança padeira ali da década de 70, que militou, que Badaró mostra que esse era um homem livre, né? Entretanto, tinha uma organização clandestina que, além de lutar por ganhos para os padeiros, né? Perceba quem eram os trabalhadores, eram os padeiros, né? Mas eles buscavam muito o quê? A libertação dos escravos, como? Estimulando fugas, né? Várias categorias profissionais estimularam a formação de quilombos, campanhas de propaganda abolicionista, e, repito, isso antes de que as próprias classes dominantes, pelo menos alguns setores, passassem a publicamente defender o fim da escravidão, né? Então, nesse momento histórico aí, do final do século XIX, a gente não tem ainda um sindicalismo no sentido estrito, né? E nós a gente tem, como diz, está no segundo ponto aí, trabalhadores livres, né, que forjam suas primeiras organizações pré-sindicais, as chamadas associações de mútua ajuda, período chamado mutualismo. Essas associações, pessoal, era uma espécie de prelúdio do que hoje a gente chama de previdência, né? Como os salários eram baixíssimos, não havia previdência pública, essas caixas de ajuda mútua, né, associações, servia para, quando a pessoa envelhecesse, ela se acidentasse, ter alguma forma de compensação para ela, perda do salário, porque deixou de trabalhar, deixava de receber. Mas essas instituições que não tinham, repito, fins sindicais, ou seja, de se contrapor ao patrão, para defender melhores condições de trabalho e de salário, se contrapor ao Estado, não, era só uma forma de salvaguardar a existência daquelas pessoas. Essas organizações mutualistas, por diversas vezes, elas adquiriram um caráter sindical, e aí fica claro aí na primeira greve que a historiografia atribui ao Brasil em 1858, no Rio de Janeiro, dos tipógrafos. E como é que os tipógrafos paravam? Eles paravam, e quem deu apoio? Apoio não só material, mas também apoio no sentido propagandístico. Foi a associação mutualista deles. Então, percebam que essa relação entre o pré-sindical e o sindical não é algo tão nítido, né? Nesse período aí, há uma série de experiências organizativas, experiências de luta entre livres e escravos, né? E isso conforma a identidade da classe, né? Então, acho que essa secção do Badaró, né? Aqui em Alagoas, o professor Oswaldo Maciel traz muito isso, é uma ideia da experiência bastante thompsoniana, né? Então, não tem como você fazer um divisor de águas tão nítido, né? As experiências pregressas, elas são fundamentais para a constituição num período mais maduro, digamos assim, da organização, né? Então, Badaró resume aqui, deter-se apenas nessa face do trabalho livre para pensar o processo de formação da classe pode gerar uma grande limitação de análise, ou seja, pensar sindicalismo no Brasil, você pensar o sindicalismo no sentido mais desenvolvido. Você tem que pensar essas formas, digamos, iniciais, onde você tinha a articulação dos livres e escravizados, onde você tinha uma relação da forma de organizativa mutualista, com outras formas mais tipicamente sindicais, como a greve, tudo isso num processo de articulação de experiências de vida, de agruras, tudo isso é fundamental na constituição do sujeito, classe trabalhadora. Pode passar, Davi, por favor. Então, assim, a organização da classe trabalhadora
em formação, tinha na conquista pela liberdade o elemento central durante a vigência da escravidão. Trabalhadores escravizados e escravizados de fato, que eram os trabalhadores livres, compartilhavam espaços de trabalho na vida urbana, experiências de vida e trabalho, valores, produzindo compartilhamento de modelos e formas associativas, assim como de padrões de mobilização de luta. Esses escravizados de fato é um trecho desse padeiro que eu mencionei, né, o Arthur de Matos. Quem quiser depois bota lá no Google, que vai aparecer informações sobre ele. Ele dizia isso, que você tem os escravizados de fato, ele não falava a ideia de escravos, porque ele considerava que o ser humano estava na condição de escravidão, por imposição. Escravo, se falar escravo parecia algo inato, ele repudiava essa ideia. Então, tinha os escravizados, os trabalhadores escravizados, e os escravizados de fato, que seriam os homens livres, né, no sentido de não ter julgo de dominação com ninguém, diretamente. Mas eram os trabalhadores que viviam as agruras de que condições de trabalho péssimas, a superexploração do trabalho, por aí vai, certo? Então, variadas são as experiências de luta dos trabalhadores livres contra a escravidão, ações que vão desde a compra de alforria, apoio a fugas, oferta de refúgio e formação de quilombos abolicionistas. Estas experiências comuns de luta, de organização e de vida constituem as bases sobre as quais a classe trabalhadora adentra no século XX. Então, acho que aí sintetiza mais ou menos o que eu quis dizer. Pode passar, Levi, por favor. Pronto, aqui, pessoal, eu vou deixar aí, são algumas referências, certo? É o Badaró, tem um livrinho, quem quiser comprar, vale a pena, que esse aqui, eu usei bastante ele, que é Trabalhadores Sindicatos no Brasil. Acho que é uma excelente introdução, estou me valendo fundamentalmente dela. Usei também essa Trajetórias entre Fronteira, que é especificamente falando desse caso do padeiro, do Arthur de Matos, pensando isso a nível de Alagoas, certo? Que é importante, eu não vou falar aqui porque é tudo muito rápido, mas vale a pena ver o professor Sávio, Crônicas Alagoanas, Notas sobre o Poder Operários e Comunistas em Alagoas, onde vai pegar final do século XIX, primeiras décadas do século XX, é muito interessante também. E o professor Oswaldo Maciel, que é um dos principais, se não o principal, historiador do movimento sindical no Brasil, em Alagoas, e ele se debruça muito sobre essas formas de organização no período ali, final da escravidão, né, final do século XIX, início do século XX, certo? Então, vale a pena constatar esse livro e também esse estudo deles aí. E ele vai estar mostrando, né, eu tentei colocar aqui e não consegui, mas ele vai mostrando como é que se deu a evolução do mutualismo em Alagoas, né? A quantidade de associações de ajuda mútua que foram crescendo e, paralelo a ela, a partir do século XX, principalmente, as associações mutualistas continuam, mas vão surgindo aos poucos organizações sindicais, certo? Percebam. Por quê? Porque antes estava tudo imbricado, né? A própria associação mutualista, ela tinha alguns fins de combate, de luta, defesa do salário, do emprego, condições de trabalho. A partir do século XX, essa forma, digamos assim, organizativa, ela caduca, né? Então, ela continua, por quê? Porque não tinha previdência, você não tinha nada. Se você não trabalha, não come, né? Então, o mutualismo continua, mas ele já não tem mais o caráter que tinha no século XIX, né? Então, paralelo às associações mutualistas, vão surgindo cada vez mais os sindicatos ou associações com caráter eminentemente sindical. Então, vamos dar um passo adiante aí. Pode passar, por favor, Levi. Pronto, então aqui vamos dar um salto aí, né, para trabalhadores e sindicatos na velha república. Então a gente tem aí, vou dar uma lida e comentando ao mesmo tempo, certo? Fim da escravidão e proclamação da república mantém a estrutura econômica brasileira intocada. Institui-se uma república oligárquica sob a hegemonia das oligarquias cafeeiras. Então, a rigor, né, sem entrar em detalhamento, mas a proclamação da república não vai trazer grandes alterações na estrutura econômica e social do país e vai constituir uma república oligárquica, né? Ou seja, a participação da população na institucionalidade do Estado era a mínima possível, né? Tinha que ter alfabetização, homem maior de 20 anos, enfim, isso alijava 90% da classe, né?
E, além disso, tinha todos aqueles mecanismos de fraude, tudo aquilo que a gente vê no ensino médio não vai dar para se ater a isso aqui. Então, o que é que nós temos nesse período aí, até 1930? Uma estrutura econômica primária, o Brasil precisa, a economia fundamentalmente agroexportadora, de café, mas não somente, e um Estado oligárquico, né? O resultado disso, do ponto de vista da nossa sociabilidade, foi um acúmulo progressivo de tensões sociais com as classes subalternas. À medida que a gente vai se aproximando ali dos anos 30, essa formatação, né, de uma estrutura econômica primária exportadora e de um Estado oligárquico, isso vai gerando um crescente acúmulo de contradições, tanto com o operariado, mas também com os setores médios, que a gente vai ver já já. Só para dar indicadores aqui, né, 66% da população vivia no campo, em 1920, ou seja, um país fundamentalmente agrícola ainda. 13% dos trabalhadores estavam empregados na indústria, ou seja, muito pouco ainda, né? A indústria ainda não tinha um vigor significativo, o que prejudica o desenvolvimento dos sindicatos. O grosso da população urbana estava ocupada em serviços domésticos imprecisos. E aqui é uma particularidade da nossa formação econômico-social. Quando a gente pensa o desenvolvimento da classe trabalhadora inglesa, né, num transcurso de algumas décadas, né, você tinha uma classe no sentido operário, no sentido estrito, né, ou seja, operário fabril, industrial. Não é o caso da formação brasileira, né? A gente tem uma industrialização muito lenta, tardia, né, o que os autores chamam de ultra tardia até, né, essa via colonial, e isso prejudica muito. Por quê? Porque você não tem uma classe trabalhadora com experiências e condição de vida muito parecida. O grosso da população está onde? Setores informais, o que dificulta a identidade de classe, o pertencimento, não impossibilita, mas dificulta. A marginalização social, né? Tudo isso é uma marca da nossa formação econômica que vai se refletir na nossa sindicalização, certo? Prejudicando, por óbvio. Então, as classes dominantes impunham sua condição social na base de uma dominação não hegemônica, valendo-se fundamentalmente da coerção para a reprodução da ordem. Então, é um período em que a chamada questão social, né, que é a desigualdade, conflito capital-trabalho, tudo isso era caso de polícia, né, não era visto como uma questão de política, né, por isso que eu coloquei ali, não era ainda uma dominação de forma hegemônica. O próprio capital não tinha nenhuma condição de instaurar parâmetros mínimos de conformação de alguns níveis de consenso, né? Era uma sociedade fundamentalmente oligárquica, e que aqueles que reclamavam ou questionavam, eles eram imediatamente reprimidos, né? É uma questão não de política, mas de polícia, né? Então, na virada deste século, surgem variadas formas de organização dos trabalhadores. Então, tem variados partidos operários e, principalmente, sindicatos. O mutualismo segue crescendo até o final da década de 20, mas vendo em paralelo o crescimento dos sindicatos como novos instrumentos de representação dos interesses dos trabalhadores e os embates com a patronal e o Estado. Há, portanto, uma nítida bifurcação entre as formas de organização dos trabalhadores. Esse termo bifurcação eu peguei até do Oswaldo Maciel, ele que usa essa ideia do início do século XX, a esse paulatino processo de bifurcação nas formas de organização dos trabalhadores. Pode passar, Ludwig, por favor. O período é marcado também pelo fortalecimento industrial de São Paulo em relação ao Rio, com maior número de estabelecimentos e operariado, né? Então, veja, esse é um período em que São Paulo passa a despontar como principal zona urbana e industrial do país. Ainda que até 64, digamos que o Rio de Janeiro preservasse bastante importância econômica, mas principalmente uma importância política e cultural. Quando a gente pensa até o golpe de 64, digamos que o locus do dinamismo cultural e político do Brasil estava no Rio, né? Não bem em Brasília, que era algo novo, algo muito incipiente, e mesmo São Paulo já sendo a localidade mais industrializada, o Rio era o grande baluarte, digamos assim, nas discussões políticas nacionais, né? Isso, no meu ver,
traz muito impacto do ponto de vista da historiografia, né? Então, a historiografia de origem mais paulista, né, uspiana, ela tende a fazer uma leitura da história, afinal, o historiador sempre se debruça sobre algo que já ocorreu, né, por óbvio. Então, essa historiografia paulista, ela vai sempre tentar constituir uma espécie de baluarte para São Paulo, né? Por isso que eu tinha mencionado anteriormente aquela ideia de que o sindicalismo no país surge a partir desse período do anarcossindicalismo. Acho que é uma visão, além de carregada de um certo eurocentrismo, dado que a boa parte das lideranças sindicais desse período são de origem europeia, é também uma visão paulistocêntrica, né? Porque despreza todo o acúmulo de militância, ainda que em formas não puramente sindicais, do período pregresso e da relação entre os trabalhadores livres e escravizados, né? O São Paulo recebe grande contingente de imigrantes europeus, muitos deles com experiência político-sindical dos países de origem. Este fato ajuda a entender a hegemonia que o anarcossindicalismo adquire nas duas primeiras décadas. Ora, surge a República. Junto com o surgimento da República, entre os setores médios e parcela do operariado, né, repito, muito incipiente, mas esses trabalhadores, os tipógrafos, enfim, todas essas gamas as mais diversas, surge também uma ideia de que agora nós conseguiremos melhorar nossa vida constituindo partidos, participando das eleições, mas fica claro que a República é uma oligarquia que é absolutamente não porosa às demandas das classes subalternas, né? Não tem porosidade nenhuma. Então, essa estrutura oligárquica contribui também para que a ideia anarcossindicalista se expanda, né? Por quê? Além das pessoas que vêm da Europa ter uma formação pela experiência de lá muito maior, trazer essa carga do anarcossindicalismo, quando chega aqui, né, quem prega a ideia de que o Estado pode melhorar a vida, fica completamente sem chão, dada a natureza do capitalismo brasileiro e desse momento histórico com um Estado completamente avesso a qualquer demanda popular, né? Então, isso é um ambiente fértil, digamos assim, para o crescimento do anarcossindicalismo, que é um período muito importante da história brasileira, com ganhos fundamentais também. Então, um dado histórico, né, 1906, o primeiro Congresso Operário Brasileiro, funda-se também um jornal, A Voz do Trabalhador, que durou um período longo, aí, né, 1908 e 1915. A hegemonia completa é do anarcossindicalismo. Então, os anarcossindicalistas rejeitavam a forma partido defendida por socialistas e comunistas, era radicalmente contrária à participação institucional dos trabalhadores e defensora da ação direta, com o objetivo de derrubar o Estado e o capitalismo. E aí um dado importante é 1917, que é considerado, eu não sei como é que está na historiografia, se ainda considera, né, mas pelo menos no movimento sindical se considera como a primeira greve geral do país, né? Por óbvio, uma greve restrita a São Paulo, aí também tem essa dose de paulistocêntrica, mas para aquele momento histórico, ela se espalhou, né, com um rastro de pólvora a partir de greves ali na tecelagem, a repressão assassinou algum trabalhador, isso se alastrou por alguns dias na cidade, então é considerado a primeira grande greve geral do país, certo? Os anos 20 trazem a cena política, novos atores evidenciam o esgotamento do modelo da República Velha. Aquilo que eu disse antes, a economia primária exportadora, é uma economia que não tem dinamismo nenhum de geração de empregos, que não seja no campo, ou empregos muito ruins na cidade. Isso vai gerando o quê? Paulatinamente, uma insatisfação nos setores médios. Os setores médios não veem perspectiva no interior desse modelo econômico e político, né? E os trabalhadores tinham claro que para a República Velha, a questão social não era uma questão de política, mas uma questão de polícia. Então, essas contradições, esse mal-estar das classes subalternas, dos setores médios e do operariado, não acrescentam, vão se avolumando. E aí, nos anos 20, a gente vai ver lá, levante, por exemplo, dos tenentistas, Coluna Prestes, Semana de Arte Moderna também. Tudo isso vai demonstrando esse mal-estar dos setores médios com aquele status quo e também o surgimento do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, em 1922, né, no bojo aí da Revolução Russa de 1917,
O surgimento do PCB foi um elemento novo. Por quê? Porque trouxe uma nova forma organizativa, concorrencial ao anarcossindicalismo, e que durante os anos 20 vai adquirindo uma relativa hegemonia no interior do movimento sindical, né? Substituindo, não todo, mas em parte, a hegemonia anterior do anarcossindicalismo. E, por óbvio, por ser um partido que tem um nível de organização nacional, tem toda uma perspectiva de centralismo democrático, fazer parte do Internacional Comunista, tudo isso trazia, digamos assim, mais até receio do ponto de vista das classes dominantes do que eram os anarcossindicalistas, que com todas as positividades, eles, digamos assim, pecavam nessa forma de organização típica dos sindicalistas, ou dos anarcossindicalistas. Então, no meio sindical, os comunistas passam a disputar a hegemonia com os anarquistas e já no final dos anos 20 se coloca uma força hegemônica. Vamos lá, pode passar, Levi, por favor. Aí só algumas fotos. Essa foto aí do lado esquerdo é da greve geral de 17, lá em São Paulo. A de baixo é o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, em 24 de março de 1922. Nós temos aí um desses, não, aí não está, mas um dos principais nomes iniciais do PCB é o alagoano Otávio Brandão, certo? Ele pode até comentar sobre ele já já. Pode passar, Levi, por favor. Duas fotos também, né? O 18 dos Fortes, que foi o levante dos sanitistas, que mostrava o mal-estar com a República Velha, e abaixo a coluna Prestes, né? O Prestes, que depois vai se tornar um grande nome aí do comunismo no Brasil, quando adere ao Partido Comunista ali, salvo engano, em 1933. Pode passar. Bom, referência aqui, clássico aí, que é o Carone, né? Movimento Operário no Brasil. E ele tem dois filmes, quer dizer, tem um filme que vale a pena ser visto, que é o do Carlos Conzato, que é um cineasta argentino, mas radicado no Brasil, que é 1917, a Greve Geral. Basta botar no YouTube que acha. E tem também esse livro também, na verdade é uma publicação, né, que foi publicizada pelo professor Oswaldo Maciel também, chamando A Semana Social, que foi um jornal que o Canelas, que era um militante anarquista, o período que ele passou em Alagoas, salvo engano, no mesmo período em que Otávio Brandão também estava em Alagoas ainda, fazendo uma militância de caráter anarquista, e o semanário chamado Semana Social, ele publicou através da EduFal, né? E é uma figura, os dois, né, ali nos anos 20, aderem ao PCB, né? Canelas, inclusive, tem uma história interessante, né? Depois eles rompem com o PCB. Enfim, vale a pena ser vista aí porque demonstra esse momento histórico de, digamos assim, superação da hegemonia anarco-sindicalista e o crescimento do Partido Comunista Brasileiro. Pode passar. Vamos lá tentar ser breve, que eu já estou 40 minutos, né? Aqui, o que é que eu quero deixar claro? Primeiro, a chamada Revolução de 30, ela traz alterações significativas no quadro em relação ao período precedente, certo? A gente pode dizer que houve um esgotamento do modelo econômico, né, e do padrão de dominação da chamada República Velha, e esse esgotamento conduziu à chamada Revolução de 30, que levou Vargas ao executivo. Como a gente sabe, foi um processo dirigido pelas oligarquias refratárias à hegemonia paulista, né? Mas que, além de conservação, trouxe também modificações importantes no quadro econômico e político nacional, certo? A gente não pode achar que a história do Brasil é uma só continuidade. Tem muitas doses de continuidade, porque faz parte da natureza, digamos assim, da acumulação de capital do Brasil e, consequentemente, da natureza da nossa burguesia, evitar ao máximo que haja um protagonismo plebeu, ou seja, um protagonismo popular nesse processo de transformação, né? Esse alijamento dos trabalhadores, das próprias classes médias, né, mais radicalizadas, do processo de transformação, faz com que todas essas mudanças elas tenham com doses
significativas de continuidade, né? E essa relação entre novo e velho, entre mudança e conservação, não é uma relação antinômica, uma relação de antípodas. Não, é uma relação dialética, em que o velho se alimenta do novo, né, e vice-versa, né? A gente não pode pensar, por exemplo, que hoje no Brasil, o agronegócio, né, que se diz tão produtivo, em algumas pontas da cadeia, em alguns setores específicos, mas é o mesmo agronegócio que, na sua cadeia produtiva, se vale o quê? De trabalho sem escravo, se vale de destruição total do meio ambiente, sem nenhum pudor, né? Sem nenhuma forma de mitigação. Isso não é uma dualidade, isso está dialeticamente articulado. Então, isso faz parte da natureza do capitalismo brasileiro. Mas vamos lá para não se ater muito a isso. Então, vamos lá. Mudança e conservação nesse período. Vamos lá, o que é que houve aí? Primeiro, a adoção de uma política econômica visando a industrialização do país pela via da substituição de importações. Então, adere-se ao chamado desenvolvimentismo, que vai ser mais bem formulado no pós-guerra, né, com a CEPAL, Celso Furtado, enfim. Mas já é aquela ideia de o Brasil não pode ser um fazendão, né? O Brasil tem que se industrializar, tem que haver uma mudança aí na divisão internacional do trabalho, não dá para a gente ficar só exportando café e comprando produtos industriais dos países centrais. Então, é um elemento significativo de mudança, né? Política de valorização do café, selando o compromisso com as oligarquias agroexportadoras. Então, a mudança vem, né, retira a hegemonia que havia no poder político brasileiro das oligarquias cafeeiras, porém isso não significa que as oligarquias cafeeiras e todas as outras oligarquias agrárias do Brasil elas fossem ser, digamos assim, banidas do ponto de vista econômico e político. Não, elas continuaram, né, foi feito um grande acordo, né, um pacto, uma transição pelo alto, né, e que o local econômico, mas também político dessas oligarquias agrárias foi preservado, né? Elas perderam a hegemonia, mas conservam principalmente a sua base de sustentação econômica, que é o quê? A terra e as relações de trabalho as mais bárbaras possíveis, certo? Terceiro, integração da questão social à política estatal, superando o padrão anterior. Então, se na República Velha a questão social era questão de polícia, agora a questão social vai ser tratada pelo Estado na base de política pública, né, que a gente chama hoje mais de política pública, né, ou política social, né? É um elemento novo, significativo, que demonstra que esse novo padrão de acumulação e reprodução do capital, ele precisa, em alguma medida, integrar, se não todo, mas uma parcela das classes subalternas para criar níveis mínimos de consentimento social, né? Níveis mínimos ali de consenso, né? Para que não seja só uma dominação baseada na violência, na força, na tradição, não. Agora é também uma dominação na base de uma relativa, ainda que muito relativa, hegemonia, certo? Muito mesmo, por quê? Porque você tem a massa do povo trabalhador do Brasil foi completamente alijado do que a gente chama de cidadania salarial, CLT, né? Por exemplo, 66% dos trabalhadores estavam no campo. Para esses, a cidadania salarial não chegou, né? Então, isso faz parte também desse acordo da indústria com o setor agrícola exportador, que perde seu poder político, mas garante sua existência econômica. Uma delas é dizer, aqui a relação patrão-empregado vai se dar aos moldes antigos, né? CLT não chega aqui, então só vale para o campo. E também a ideia surge também elementos iniciais da Previdência, né? Algumas caixas de ajuda mútua, elas são estatizadas, né? Vai criar o que seria o prelúdio do futuro INSS, né? Por categoria, né? Não é para todos, é por categorias profissionais, ferroviários, enfim. E surge também outra forma de incorporar, pelo menos alguns setores da classe trabalhadora, foi a ideia do reconhecimento dos sindicatos, né? Os sindicatos passam a ser reconhecidos pelo Estado. Então, aí vem a chamada faca de dois gumes, né? Você vai ter, em alguma medida, a constituição de direitos trabalhistas que a classe trabalhadora já há 3 décadas demandava, através de intensas lutas, né? O Estado agora vai
tornar isso uma política pública, uma política social, através de direitos trabalhistas, principalmente. Você tem o reconhecimento dos sindicatos, né? Ou seja, a sociedade civil não burguesa, ela é reconhecida. Todavia, essa sociedade civil, vamos chamar de proletária, ela é reconhecida, mas ela vai ser tutelada pelo Estado, né? Então surge o chamado sindicalismo oficial no Brasil, ou sindicalismo, estrutura sindical varguista, que em alguma medida vem até hoje, e mais na frente a gente vai ver outras questões. Vamos lá para cada o tempo. Então, as transformações modernizadoras são implementadas desde então. Tem a marca da conciliação com as relações de trabalho e o padrão de dominação das oligarquias agrárias. Buscam excluir o protagonismo das classes subalternas no processo de transformação, ou seja, incorpora mais tutela, né? Incorpora mais tutela, e não rompe os elos com o imperialismo. Então, é uma revolução passiva, por isso que é uma categoria do Gramsci, né? Passiva principalmente porque ela se dá alijando a massa do povo do processo de transformação, para que essa transformação se dê no ritmo e na intensidade que as classes dominantes querem impor ao processo. Certo? É óbvio que sempre tem contradições, a classe trabalhadora sempre joga um peso, mas na nossa formação social, elas buscam ao máximo restringir a capacidade dessa classe trabalhadora da dinâmica das transformações. Vamos lá, Levi, por favor. Então, o sindicalismo oficial varguista, o que é que vai acontecer? Atrela os sindicatos ao Estado, institui a unicidade sindical e o imposto sindical. Todas as entidades estavam subordinadas ao Ministério do Trabalho, através da ideia da chamada carta sindical, né? Comunistas, anarquistas, socialistas viam na estrutura sindical varguista uma derivação do corporativismo fascista italiano. Então, aqui só algum comentário. O que é esse sindicalismo oficial engendrado lá no período de Vargas, né? E consolidado no período do Estado Novo? É essa política de que os sindicatos são reconhecidos, entretanto, eles devem ter um estatuto padrão, né? O Ministério do Trabalho tem que reconhecer esse estatuto para emitir a carta sindical, e aí o sindicato ter validade legal, ou seja, ter validade de representar os trabalhadores. Se não bastasse tudo isso, o Ministério do Trabalho tem a prerrogativa também de intervir nos sindicatos quando ele achar que determinada direção do sindicato, ela, enfim, politicamente, para o governo de plantão, ela não é boa, não é interessante, causa muita confusão. Então, dentro da estrutura sindical varguista, essa intervenção esteve presente, só foi sustada definitivamente com a Constituição de 88. Né? Então, só para nós termos uma ideia, o quanto esse aspecto durou na história do Brasil. Só com a Constituição de 88 é que esse direito do Ministério do Trabalho intervir no sindicato foi sustado. O imposto sindical, que foi retirado recentemente, quem está ligado aí nas notícias. Qual era a ideia do imposto sindical, do ponto de vista do governo Vargas? É garantir que os sindicatos eles iam ter a capacidade de financiamento das suas ações, principalmente ações de caráter assistencialista, posto médico, atividades recreativas para os seus filiados, sem precisar ir na base, né? Sem precisar botar o pé no chão na fábrica, nas unidades de trabalho. Por quê? Porque todo trabalhador, um dia no ano, é descontado o dinheiro dele. Isso garante uma massa de recursos muito generosa e, consequentemente, alimenta uma burocracia que não vai no chão de fábrica, né? Então, desconecta a relação base e direção, né? O sindicato vai se tornar uma espécie de ente místico, né? Que não tem laços orgânicos com a base que ele representa, né? Então, o que é que aconteceu? Com o surgimento da proposta varguista de sindicatos, todos os setores avançados daquele momento histórico ali foram contra. Então, os comunistas, o PCB se colocou contrário, os anarquistas, né, os socialistas que tinham também se colocaram contrários. E aí, é bom saber que naquele momento histórico, Vargas fitava com o fascismo italiano, né? Vargas jogou muito bem, digamos assim, com aquelas tensões geopolíticas do pré-Segunda Guerra, né? Tanto que só aderiu à guerra contra o nazifascismo de última hora, né? Então ele simpatizava, né? Ele barganhou muito, então tudo isso colocava um cenário muito
muito difícil para os trabalhadores, então a postura imediata foi ser contra essa estrutura sindical. Então, a forte participação dos sindicatos em 1935 na luta contra o fascismo, o integralismo, aqui eu fiz questão de dizer, porque como a gente vive num momento histórico de ascenso do neofascismo, né, vale frisar que os sindicatos participaram ativamente contra o integralismo e contra o integralismo, que era uma espécie de congênere do fascismo brasileiro, né, integralismo ali capitaneado por Plínio Salgado, e contra também as simpatias, né, que o governo Vargas tinha pelo fascismo italiano, né? Então, através da ANL, que é Aliança Nacional Libertadora, os sindicatos fizeram muita luta contra o integralismo e contra essas vacilações de Vargas na perspectiva do fascismo. Então, a partir de 1935, com o estabelecimento do Estado Novo, o sindicalismo venciou a máxima intervenção estatal, sendo submetido aos objetivos políticos da ditadura. O período que vai até 1945 pode ser caracterizado pela integração do operariado urbano à política sindical, ainda que de forma tutelada pelo Estado, o que não se deu sem muita resistência. Quanto aos direitos, é uma questão aqui. O Vargas tem no livro do Badaró, ele traz os dados, né, não me bem de cabeça aqui, mas os sindicatos que existiam, para eles se tornarem sindicatos oficiais, até 1935 era algo que, digamos assim, era por vontade da base, né? Mas aí o que é que o Vargas fazia? Ele dizia, beleza, você não quer não se converter num sindicato oficial, ou seja, ser tutelado pelo Estado, então a sua base não vai fazer jus aos direitos trabalhistas, né? Então, veja, mesmo no período democrático, ou seja, não autoritário de forma explícita, tinha um elemento de autoritarismo claro, era uma espécie de chantagem. E aí os dados mostram que comunistas, anarquistas resistiram bravamente a essa incorporação à estrutura sindical varguista. A partir de 1935, né, e 1937, com o Estado Novo, a gente vai ter uma escalada autoritária sem precedentes, e aí praticamente todos os sindicatos aderem ao chamado sindicalismo oficial. Quanto aos direitos, estes vieram não como consequência da benevolência de Vargas, aquela ideia do pai dos pobres, né, mas como produto do acúmulo de lutas da República Velha e da necessidade de instaurar uma dominação assentada em algum nível de consentimento das massas. Pode passar, Levi. Então, aí só algumas fotos, né? A sede da Aliança Nacional Libertadora, né? Aqui uma foto no jornal, pesquisem depois, vale a pena, que é a Batalha da Sé, né? A Batalha da Praça da Sé, de São Paulo, em 1935, em que houve um grande confronto físico mesmo, né, entre os adeptos, os aliancistas, né, da Aliança Nacional Libertadora, cuja hegemonia era do PCB, e os fascistas do integralismo de Plínio Salgado, e aí que foi conhecido como o integralismo não corre, voa, né, porque o símbolo dos integralistas era uma galinha, né, e aí ficou com essa ideia da revoada das galinhas verdes, né, uma figura, um momento histórico importante, e os sindicatos tiveram bastante papel aí. Vale a pena a gente consultar. Pode passar. Levi, pode passar. Bom, vamos lá. Eu rompi aqui com essa ideia de, como eu vi que estava ficando muito longo quando fui fazer o slide, eu disse, não vai ter como fazer essa etapa, esses detalhes historiográficos. Vamos logo para a historiografia, que vai fazer um balanço da história do chamado velho sindicalismo, ou seja, o período do sindicalismo entre 45, na redemocratização do pós-guerra, e 64, com o golpe militar, e o chamado novo sindicalismo, que emerge ali a partir de 78, com as greves no ABC Paulista. Como eu já tinha dito anteriormente, todo o processo histórico ele vai ser pensado, vai ser maturado pela ciência pós-festa, né, posteriormente, né, principalmente com a história, né, que mergulha mesmo nos dados, nos papéis, né, e toda a história ela é motivo de disputa de narrativas, né, não necessariamente você vai ter um interesse, digamos assim, fidedigno por um entendimento do passado, né?
tem muito interesse do ponto de vista político para um determinado momento histórico, jogar luz para o passado, e essa forma de ler o passado, ela serve para identificar, ou seja, criar identidade entre determinados sujeitos no presente, né, negando o passado, e serve para disputas políticas no interior do movimento sindical e dos partidos políticos. Né? Por que eu digo isso? Porque o que a gente sabe de 45 a 64, em certa medida, está muito relacionado ao período que emerge a partir dos anos 80. Né? Então, veja, a narrativa que se tem hegemônica, até hoje, eu não, acho que na historiografia nem tanto, mas no movimento sindical tem. Né? A narrativa hegemônica é que o período 45-64 é o chamado período de sindicalismo populista, né? Sindicalismo pelego, sindicalismo adepto da colaboração de classe. Né? Tudo isso está muito ainda presente no movimento sindical, ainda que já tenha sido um pouco relativizado do ponto de vista da historiografia, né? Dos historiadores. Mas por que isso aconteceu? Pelo seguinte, durante 78 em diante, ocorreu ali no surgimento do PT, da CUT, tinha uma grande disputa ali política e sindical, né? Para ver quem tinha hegemonia no processo sindical e político do Brasil. Quais eram as forças que se digladiavam disputavam essa hegemonia. Do ponto de vista partidário, é o futuro PT, que surge em 80, e o PCB, né, que vem desde 22. Né? Então você tem uma disputa muito intensa por fazer uma espécie de leitura do período pré-64. Né? Então o que é que vai acontecer? Os intelectuais e sindicalistas, chamados sindicalistas autênticos, né? Os sindicalistas de oposição sindical, que são aqueles que vão conformar a CUT 1980, essa relação de pé na academia e pé no movimento social, que era algo muito interessante ali no início dos anos 80, isso fez com que a produção acadêmica que foi produzida naquele período, ela tem uma leitura do passado pré-64, que eu considero uma leitura absolutamente arbitrária, uma leitura absolutamente parcial. Né? O objetivo, repito, da leitura que emerge nos anos 78 em diante, acerca do passado, do pré-64, ela só se explica por interesses políticos dos atores que estão naquele momento histórico. Né? Aí eu peguei até duas frases aí de Gramsci e do Brecht, que eu peguei de emprestado lá do Marco Aurélio, né, do historiador, que eu me vali disso, que ele pega Gramsci e diz o seguinte: uma geração pode ser julgada pelo mesmo juízo que ela faz da geração precedente. Gravem isso que depois vai fazer sentido. Então, uma geração pode ser julgada pelo mesmo juízo que ela faz da geração precedente. E Brecht também, quando ele diz: vocês que vão emergir das ondas em que nós perecemos, pensem quando falarem de nossas fraquezas, pensem em nós com um pouco mais de compreensão. Certo? Vamos passar depois dessas frases, faz sentido. Né? Então, o julgamento do sindicalismo no período 45-64 está diretamente relacionado à emergência do autoproclamado novo sindicalismo emergido no final dos anos 70. As greves do ABC abalaram a já trôpega ditadura empresarial militar e tumultuaram, né, no bom sentido, a transição transada, né, que os militares estavam controlando. Surge uma disputa pela hegemonia política no seio da esquerda, com forte impacto no sindicalismo brasileiro. Desta forma, as forças políticas e sindicais associadas ao novo sindicalismo definem o sindicalismo pré-64 nos seguintes termos. Então, isso é uma caricatura. Mas como é que essa caricatura lia o pré-64? Ora, o movimento pré-64 é um sindicalismo reformista e pelego, né? Adepto da colaboração de classes. Trata-se de um sindicalismo populista, e aí tem todo um debate aí sobre populismo, não vai dar para a gente entrar aqui, mas quer denotar algo absolutamente negativo. É um sindicalismo nacionalista, né? Populista, ou seja, distanciado absolutamente da base, né? Não tem nenhuma relação direta com a base,
tem várias frases do Lula em que ele denota isso, ele chama isso de politicanalha, ele chama isso de sindicalistas de gabinete, né, que iam travar negociações no gabinete de Jango, né, do último presidente da República. Enfim, tem uma caricatura. Ligados aos velhos operários que capitularam ao pacto populista. Então, essa leitura que o novo sindicalismo tem do chamado velho sindicalismo, que eles definem como velho sindicalismo, eles também trabalham com a ideia de que a geração pré-64, de operários do pré-64, era uma geração, digamos assim, imatura, que tinha vindo direto, digamos, dos meios rurais, né, não tinha nenhuma experiência política, estavam em pequenas ou médias empresas industriais, e não nas empresas de capital monopolista, como se deu ali no pós-ditadura de 64. Né? Então, eram facilmente capturados pela burocracia do PCB e dos trabalhistas. Né? Então, percebe, essa leitura do novo sindicalismo, ela tem o objetivo, repito, de adquirir a hegemonia política e sindical nos anos 80, afastando absolutamente a participação dos comunistas, mas também dos trabalhistas. Afinal, as grandes forças políticas do período pré-64 são os comunistas e os trabalhistas, né, que se articulavam muito, diga-se de passagem. E aí só atuavam em setores atrasados da produção industrial, abdicando de atuar nos setores modernos. Também era uma caricatura que o novo sindicalismo fazia do sindicalismo pré-64. Pode passar, Lili, por favor. Então, segundo Werneck Viana, a interpretação sociológica teria sido substituída por uma interpretação política. As debilidades da classe deveriam ser buscadas não em sua origem ou composição, mas nas orientações de suas lideranças. O que é que o Marco Aurélio fala desse ponto? Ele diz o seguinte: uma parcela da historiografia, né, Leôncio Rodrigues, que é uma abordagem mais sociológica, eles fazem a leitura de que o período 45-64 é negativo, né? Veja, é negativo, essa abordagem sociológica é um período ruim, digamos assim. Por quê? Porque é um período em que a classe trabalhadora é formada por esses sujeitos de origem agrícola, que migraram do Nordeste, né? É o Paraíba, né, como se diz lá no Sul. Né? São os Paraíbas, é o Lula da Silva que se tornou torneiro mecânico. Né? Então, no pré-64, essa turma era facilmente ludibriada, né? Diferentemente do período até 30. Período até 30, não. Quem é que fazia luta de classe sindical no Brasil? Era uma direção formada na Europa, né? Já era talhada na luta de classes, nos debates teóricos e políticos. Então, tem uma carga, no meu entendimento, bastante eurocêntrica e paulistocêntrica dessa visão. Né? Ora, essa interpretação do novo sindicalismo, ela é uma interpretação que o Santana chama de mais política. Né? Por quê? Porque eles relativizam, em termos, em partes, essa interpretação sociológica e vão dar mais centralidade a um aspecto político. Ou seja, eles vão interpretar tudo que foi feito como produto da escolha das lideranças. Né? Então, há uma espécie de politicismo ou de um subjetivismo. As lideranças, elas são praticamente onipotente e onisciente. Tudo que ocorreu ou deixou de ocorrer é atribuição das escolhas das lideranças. Certo? Qual é o objetivo disso? É jogar tudo no colo dos trabalhistas e dos comunistas em virtude do golpe de 64. Né? E dizer, isso é passado, isso nós temos que negar. Né? É justamente esse tipo de leitura que eles querem fazer. Verfort, né? Francisco Verfort é o principal nome disso. E o Verfort é o quê? É um teórico do populismo, ou seja, que cunha a ideia de populismo junto com outros da USP, né? Vão jogar essa carga extremamente pesada no período pré-64. Né? E ele depois surge, vai para o PT, né? Então, há essa relação entre os sindicalistas autênticos com a academia, principalmente com a USP. Isso vai produzir uma narrativa bastante torta, né? Torpe, da história sindical do Brasil. Mas isso é que vai emular
a ideia do PT e da CUT ali nos anos 80. Então, o VFO, para o VFO, o sindicalismo populista dos comunistas em nada se empenhava para alterar a estrutura sindical varguista, posto que esta garantiria a primazia das cúpulas sobre as bases e atrelava o sindicalismo ao Estado populista. Então, para a VFO, uma coisa era clara: o sindicalismo pré-64, repito, liderado pelos comunistas e trabalhistas, era um sindicalismo que não era contra a estrutura sindical varguista. Sindicato único, pulso sindical, atrelamento ao Ministério do Trabalho. Segundo ele, os comunistas e os trabalhistas gostavam e eram favoráveis a esse modelo de estrutura sindical. Por quê? Porque garantia, digamos assim, os seus privilégios, a sua burocratização, o seu afastamento da base. Né? O objetivo disso, repito, na disputa política e sindical dos anos 70, 80, afastar o quê? A volta do trabalhismo. Afinal, Brizola tinha voltado. Né? Ora, será que o Brizola vai trazer de novo o trabalhismo para o movimento sindical? Né? Então, nós temos que fazer uma narrativa de que o processo histórico do passado foi completamente negativo, para afastar os trabalhadores de um possível regresso do trabalhismo no seio dos operários. Ora, os comunistas estão aí. Os comunistas nunca saíram do movimento sindical pós-64. Né? Será que eles vão voltar a ter força? Então, cria-se toda essa leitura. Né? Então, a interpretação novo sindicalista do pré-64 pouco estava lastreada em dados empíricos do período. Facilitava um tempo de caricaturar, sob o signo da negatividade, o sindicalismo comunista e trabalhista. Além disso, tais análises são marcadas por fortes politicismo e subjetivismo, ao atribuir absoluta centralidade à vontade política das lideranças sindicais na explicação do processo histórico. Então, é uma característica que eu tinha dito antes, né? É uma interpretação política. Então, a análise vai ser centrada nas escolhas da direção. Né? O que é que os líderes fizeram? Né? E, à medida que se abstrai uma série de outros aspectos, porque a escolha da liderança é algo extremamente necessário para fazer uma análise de um fato político histórico. Né? Você não pode prescindir disso. Mas há uma espécie de unilateralização do caráter da escolha da liderança, da vontade política. Né? Vira uma explicação monocausal. Obviamente, isso é feito com interesses políticos na disputa ali do movimento sindical dos anos 80. A atribuição de novo absoluto ao operariado, surgido no pós-64, produto direto do setor moderno, dinâmico na produção industrial, traz implícito uma leitura tipicamente uspiana, segundo a qual o autoritarismo e o subdesenvolvimento seriam produtos do atraso, que estão diretamente associados à burguesia industrial nacional do pré-64. Deixa eu explicar isso aqui. Essa narrativa do novo sindicalismo a respeito do sindicalismo pré-64, ela trabalha muito com a ideia de que o PCB e os trabalhistas restringiam a sua atuação aos setores, digamos assim, de um capital médio e pequeno capital. Né? Ou seja, o grande capital monopolista que tinha chegado com o JK, né, naquele período ali que já entrou a capital estrangeiro, né, o próprio capital monopolista nacional que passou a se associar, né, e gravitar em torno desse eixo do capital imperialista. Segundo essa leitura, os comunistas e os trabalhistas não tinham atividade sindical nesses setores, né? Mas não, tinham atividades sindicais nos setores, digamos, retardatários, o médio e o pequeno burguês. O que é que eles querem dizer com isso? Que os trabalhistas e os comunistas só tinham política sindical para a chamada burguesia industrial nacional brasileira, que, na perspectiva do PCB, de fato, naquele momento histórico, eram os aliados, né? Eram aliados na consecução de uma revolução democrática nacional. Né? E aí a USP, ao fazer isso, o que é que eu atribuo? Fica implícito aí uma ideia de que essa dimensão do capital monopolista, fundamentalmente estrangeiro, ela conformou no Brasil as bases para a consecução de um capitalismo com características de país central. Né? Isso aí vai ficar bem claro naquela ideia que o próprio Fernando Henrique fazia. Né? A trajetória da USP fala muito isso. Né? Então, o que é o autoritarismo? Né?
O autoritarismo não é um produto do próprio desenvolvimento do capitalismo brasileiro, não é algo inerente ao capitalismo, como ele se processa no país. Não, o autoritarismo é uma reminiscência de oligarquias, né, uma reminiscência de um período onde você tinha uma burguesia nacional que vivia do Estado, ou seja, uma reminiscência varguista, né? Mas não, o novo sindicalismo ele está fora disso. Por quê? Porque o novo sindicalismo tem suas bases aonde? Na Scania, na Ford, naqueles grandes conglomerados, e aquilo ali são as bases objetivas para a consumação de um país capitalista democrático, né? Então, essa tem uma nuance aí, mas tem uma variável entre uma abordagem de direita e uma abordagem mais à esquerda. A abordagem de direita é a abordagem de Fernando Henrique Cardoso e companhia. A abordagem mais à esquerda é essa que o PT acaba tendo, como, por exemplo, ridicularizar o nacionalismo, né? O nacionalismo sempre foi expurgado da USP, né, com aquela ideia da uspiana mais cosmopolitista, cosmopolita, né? Então, lá estaria consumadas as condições para nós criarmos uma sociedade, aí vamos usar Gramsci, né, ocidental, né? Aquela sociedade oriental que nós tínhamos foi superada. E quem superou? Justamente o grande capital monopolista estrangeiro. Então, essa é uma leitura muito típica da USP, que o PT, no seu nascedouro, se alimenta muito disso. Ainda que tenha várias organizações dentro do PT, porque o PT é um partido guarda-chuva, né? Mas tem várias organizações que agregam nisso uma leitura mais à esquerda, né? Os trotskistas, né, tem algum peso relativo dentro do PT, mas que, ao fim e ao cabo, busca denotar essa ideia de que esse grande capital monopolista estrangeiro e associado, ele criou as bases para a consubstanciação de um país capitalista avançado e democrático, né? Então, não precisa mais essa ideia de nacionalismo, isso é coisa do passado, e o PCB não, o PCB ficava preso a uma burguesia retardatária, né? Agora não, a gente tem uma burguesia altamente dinâmica que pode fazer com que o eixo da acumulação de capital no Brasil se dê na base da mais-valia relativa, né? Quem conhece Marx sabe que a mais-valia relativa é a mais-valia que pode permitir, ao mesmo tempo, crescimento, ganhos de produtividade, que isso seja repassado, em parte, para os salários, e você conforma a sociedade de consumo de massas. Bom, mas vamos passar para a gente, já está bastante avançado. Levi, pode passar por outro. Inversamente ao velho sindicalismo, o novo sindicalismo se associa à negação da estrutura sindical varguista, com um sindicalismo construído de cima para baixo. A autonomia diante dos patrões, do Estado e dos partidos políticos. Então, uma característica também dessa ideia de novo e velho, né, é que quebra-se aquela ideia que a gente tinha falado lá no começo, né? Tem uma ruptura, né? Não tem relações de trocas, de experiências, né? É como se todos os operários que tiveram experiências no pré-64, eles não existissem mais, né, no 78 em diante. Né? Há uma ruptura. Então, não há nenhuma ideia dialética de superação. Há uma ideia tão somente de negação. E eles vão dizer o quê? Vamos negar a estrutura sindical varguista. Né? Então, vamos fazer agora um sindicalismo não de cima para baixo, como era o sindicalismo pré-64. Agora, o sindicalismo de baixo para cima. Né? Vamos fazer um sindicato que seja autônomo em relação aos patrões, estados e aos partidos políticos. E aí entra uma sacada do PT, né, no seu nascedor, né, que era a ideia de dizer que era o primeiro partido propriamente dito dos trabalhadores. Né? Até então, o que tinha havido na esquerda eram partidos de elites intelectuais, né, de alguns setores da classe trabalhadora, mas que nunca tiveram enraizamento de massas. Agora não. É um partido, primeiro dos trabalhadores, que brota de baixo para cima, e que a dimensão política ela é um reflexo, digamos assim, da dimensão comum. Né? Então tem toda uma mística em torno disso para servir de contraste no passado. Né? Então, a despeito da autoproclamação dos anos 80, o processo histórico evidenciou uma certa acomodação e coexistência com a estrutura sindical oficial que se pretendia quebrar, implodir e desmontar. Então, uma coisa é você ver o novo sindicalismo ali no início dos anos 80, né? Eles se autoproclamando e proclamando o que era o passado. Entretanto, o processo histórico já nos permite mostrar que
segundo Boito Júnior, o que houve foi uma acomodação e coexistência, né? Não houve nem a destruição da estrutura sindical varguista, né? Em alguma medida, essas oposições sindicais foram se tornando situação, ou seja, foram aderindo ao sindicalismo oficial, e, ao fazerem isso, aquele ímpeto radical de destruição, isso foi sendo mitigado, né, até chegarmos aos dias atuais, né? A própria CUT, né, corretamente, criticou não o fim do imposto sindical, né, mas criticou a forma como o imposto sindical foi retirado. Por quê? Porque foi retirado de forma a não brotar e germinar uma atuação sindical no Brasil, mas para prejudicar o desenvolvimento sindical do Brasil, né? Então é isso, houve não esse novo, houve um processo de acomodação e coexistência com aquilo que se pretendia negar, ainda que, por óbvio, tenha havido mudanças significativas no processo de democratização dos sindicatos, proximidade com a base, né? Então a experiência da CUT, e especialmente da CUT, nos anos 80 e 90, foi uma experiência muito exitosa, né? O que está dizendo aqui não é criticando a CUT, mas fazendo uma crítica da narrativa que os setores que construíram a CUT faziam no início dos anos 80, né? Essa ideia do novo, absolutamente novo, é algo que, do ponto de vista ontológico, é uma bobagem, né? E do ponto de vista prático sindical, demonstra que como se o novo fosse produto de uma mera vontade política, né? Mas não, para que o novo brote, digamos, na sua plenitude, ele tem que brotar, emergir do velho, e ele tem que ter condições objetivas para tal, né? Não basta a questão da vontade política, como o novo sindicalismo apregoava nos anos 80. Então, a passagem do movimento para a instituição, só para concluir, Levi, implicou na substituição da confrontação pela cooperação conflitiva. Então, uma característica, ele pega esse termo de Jacob Rodrigues, né? Nos anos 80, a CUT é a ideia mais de confronto com o patrão, né, com o Estado, né? A partir dos anos 90, aquela ideia paulatina de cooperação conflitiva, né? Então, vai ter atrito, pode ter greve, mas a ideia é que sai um denominador comum, ou seja, tem que cooperar com algum nível de conflituosidade, né? Isso vai sendo selado definitivamente quando o PT chega ao governo, em 2003, e aí a CUT, digamos, adere, digamos assim, ao governo, né? Então, é um nível maior, digamos, de institucionalização do movimento sindical cutista, ou do chamado novo sindicalismo, né? Chegando a ponto de Francis de Oliveira, né, no texto dele chamado Ornitorrinco, esse nível de integração ou de institucionalização da CUT ter conformado, na leitura dele, não estou dizendo que eu concordo, mas é uma aproximação de análise, conformou o que ele chama de uma nova classe social do Brasil, que era aquela que emergiu do movimento sindical e passou a gerir fundos de pensão, né? E agora passa a olhar a realidade não mais como um sindicalista na relação capital-trabalho, mas agora como gerir o capital para que haja maiores ganhos, isso tendo impacto na vida cotidiana dos trabalhadores. Afinal, para o capital financeiro lucrar, ele tem que radicalizar a extração do mais-valia do trabalhador na base, né? Então, chegou ao nível máximo aí de degeneração. Superada a leitura enviesada do sindicalismo brasileiro, Santana afirma, concluindo, haver linhas de continuidade entre o velho sindicalismo e o novo sindicalismo. A relação dos sindicatos com a base e a defesa do sindicato oficial, articuladamente as propostas por sua democratização. Então, a historiografia dos anos 90 em diante vai relativizar essa visão caricata do sindicalismo pré-64, vai mostrar que os comunistas e os trabalhistas tinham, sim, contato com a base, tinham, sim, não se restringiu à estrutura sindical oficial, né? Basta ver a criação da CGT, né? Comissões de base, né? Por mais que houvesse uma direção do PCB, por exemplo, equivocada, né, no que diz respeito à necessidade de se associar ou se aliar à burguesia brasileira, supostamente revolucionária, ainda assim havia uma dialética base-direção, e não uma visão unilateral, né? Então, essa relativização que a historiografia faz nos anos 90 em diante, sobre o pré-64, faz com que o
o Marcos Santana relativize essa suposta ruptura entre novo e velho e diga, o que houve foi mais continuidade, né? Tanto o PCB e os trabalhistas buscavam conectar-se com as bases, né? Quanto o PT também, a CUT fazia isso, né? Essa questão da estrutura sindical oficial. Aderiu à estrutura sindical oficial, mas isso não quer dizer que o PCB no passado e o PT mais recentemente abdicassem de defender a democratização da estrutura sindical, né? Então tem uma visão muito mais equilibrada, né, do que a anterior. Então o novo sindicalismo deve ser visto no bojo da tradição progressista, dizer, do sindicalismo brasileiro, guardando fortes elos de continuidade com a tradição comunista para 64. Então veja que há uma espécie de inversão aí, né? Não tem mais a ideia da ruptura, mas sim de que a prática histórica do sindicalismo pré-64 e o sindicalismo pós-78, na prática, o processo histórico mostrou que tem muito mais pontos de convergência e pontos positivos. Defesa da democratização dos sindicatos, articulação com a base, com toda a conflituosidade e tensão que isso existe, mas tem, né? Então, sem essa de criar dicotomias, né? O velho é ruim e o novo é bom. Isso aí não ajuda a entender. Ficou sem áudio, Gabriel. Acho que desconectou seu microfone. Voltou? Alô? E aí? Voltou. Pronto. Concluindo já. Então, a premissa de análise do novo sindicalismo lá no início dos anos 80 é de que tudo era vontade política, né? Basta a direção iluminada, pura, autêntica, querer que faz. A prática histórica da CUT mostrou que não é bem assim, né? Tem outros fatores que devem compor a análise, né, de ordem objetiva, ou seja, econômica, né, a relação entre as classes, enfim, uma série de aspectos que devem compor uma análise para evitar uma ideia de mera volição, né, uma ideia subjetivista ou politicista do processo histórico. E aí, para concluir, eu dei só algumas sugestões aqui, pode passar, Levi, de textos e de filmes que eu acho que... Pronto, eu não deu para falar, pessoal, mas tem toda essa historiografia sobre a participação do PCB, dos trabalhistas, na base dos operários, principalmente do ciclo têxtil alagoano, que vale ser lido, né? Tem um livro muito bom do professor Douglas Aprato com Golber e Lessa, Ciclo do Algodão e as Vilas Operárias em Alagoas, que mostra o quanto aquela relação entre direção e base sempre vai ter tensões, mas era uma relação fértil e proporcionava uma consciência de classe muito mais generosa, do ponto de vista civilizatório, do que quando o Golbery compara uma relação, por exemplo, no ambiente canavieiro, por exemplo, onde até hoje você não tem um sindicato do setor canavieiro que você diga que tem uma tradição de lutas, né? É sempre algo muito tutelado pelo coronelismo, né, pelas oligarquias. Então, baixa ver. E outro do Anderson, acho que é até contemporâneo do Danilo, né? Comunista de Trabalhadores Urbanos em Alagoas também vai trazer bastante à tona essa relação aí, como é que se dava na base. Então, Marco Aurélio Santana, que eu usei como base aí esses dois artigos dele, né? Tem um livro também muito bom, né, que é Homens Partidos, né, os comunistas sindicatos no Brasil, eu coloquei. E, por fim, um colega nosso aqui do IFAL, que é quem tiver interesse de entender aí a formação da CUT, não entender a formação da CUT, mas entender como um sindicato cutista atuou ali no final da ditadura militar, né, e posteriormente já sob a égide da CUT, nos anos 80, naquele período de redemocratização, um período ali de ganhos ali dos trabalhadores. Ele estuda especificamente o sindicato dos Correios aqui de Alagoas, né, o Sintec, né, por isso que o nome é sugestivo, né, Filhos do Sol, que é um sindicato dos Correios, dos carteiros, né, que por sinal estão em greve agora, e a gente deve apoiar
para evitar a privatização dessa empresa pública tão importante. Pode passar, tem só uma referência de filme agora, eu acho que vale a pena a gente ver. Filmes eu acho fundamentais, pessoal. Vale a pena ler, eu acho que tem tudo no YouTube. ABC da Greve, o Léo Richman é fantástico. Ele mostra ali a greve de 78, eu acho, junto do Lula, e mostra como todo aquele momento fértil ali do ponto de vista político, sindical. É fantástico esse filme, ABC da Greve, Léo Richman. Braços Cruzados, Máquinas Paradas, outro filmaço. Ele mostra aí o quê? Mostra a oposição sindical, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, porque o novo sindicalismo surge no ABC Paulista. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo continuou sob a batuta dos sindicalistas pelegos, amarelos, né? Naquele período ali, do final dos anos 70, início dos anos 80, né? Era uma figura chamada Joaquim Zan, né? E aí mostra tudo isso aí. Eles não conseguiram tirar a burocracia, né, os pelegos, mas todo esse momento histórico aí de embates com as oposições sindicais, vale a pena ver esse filme, né? Que inclusive aqui só um parênteses que eu sei dizer, o PCB, né, e os trabalhistas, em alguma medida, ajudaram o trabalho do novo sindicalismo nessa questão de colar a narrativa deles na base. Por quê? Porque o PCB, numa análise muito equivocada de país, nos anos 80, ele, do ponto de vista sindical, sabia que estava em disputa com o PT, ou com os precursores do PT, do ponto de vista político sindical. Aí o PCB, muito equivocadamente, com a linha política péssima, vexamosa, ele acaba se associando aos pelegos, que eram a direção sindical dos sindicatos, a maioria dos sindicatos brasileiros, no período da ditadura militar, né? Então, isso facilitou o trabalho do PT ao dizer, tá vendo, esses comunistas, tudo pelego, não tem base, só quer cúpula, por aí vai. Então, esse filme mostra isso, mostra o Joaquinzão lá, para a ditadura militar, o dia que durou 21 anos, e tem esse filme também do Pronzato, pessoal, que eu não vi ainda, mas eu acho que vale a pena nós vermos, que é sobre a greve de Contagem em 68, né, que é tanto a greve de Contagem quanto a de Osasco, eu acho, foram greves que contribuíram para balançar a ditadura militar, né? A historiografia oficial dá mais ênfase à mobilização dos setores médios, né, dos estudantes, que foram importantes, por óbvio, né, a passeata do 100 mil, enfim, tudo aquilo tem um peso expressivo. Entretanto, quando a classe trabalhadora, o operariado, entrou em cena, a ditadura não tergiversou e toda a burguesia, principalmente o capital monopolista, aderiu ao AI-5, né, fechou completamente o regime, porque era uma greve que questionava o modelo de desenvolvimento da ditadura que era assentado no arroz salarial de longo prazo, né? Então, vale ser visto, não vi ainda, que, por sinal, o Cíntia de Falco, a gente já contribuiu com o Pronzato em alguns filmes, certo? A gente faz questão de falar, porque é um cineasta muito bom, sempre trazendo causas importantes. Deu uma fuçada aí, porque tem muita coisa, o cara produz coisa beça, certo? E a gente está sempre contribuindo com ele, porque é uma película classista, digamos assim. É isso, pessoal, falei demais, mas eu acho que a minha contribuição era essa, espero ter, não deu para avançar mais, porque assim a gente ia para 2 horas. Valeu, companheiros, é isso. Gabriel, muito obrigado pelas colocações, por compartilhar com a gente suas leituras, um pouco da sua vivência no tema, na área, seus estudos. O que acontece? Não sei se você acompanhou o chat, o pessoal deu uma interagida legal. Estevão estava por lá mediando algumas Eita, não vi, pessoal. colocações. Bom, então, vou te passar algumas coisas que surgiram lá. Uma das discussões que teve recentemente aqui no chat, né? Já do meio para o final da sua apresentação, foi a questão da aproximação entre a CUT e o Estado, principalmente na época do governo do PT, né? E aí, se você puder falar um pouco sobre como você percebe essa situação, né? O pessoal comentou que avalia que por conta dessa aproximação, né, os movimentos, as lutas nas ruas
em grande medida, se esfriaram, né? Arrefeceram. Como é que Uhum. você avalia? O pessoal também falou depois, quando você estava abordando a questão de um certo peleguismo e tal, o pessoal fez muita colocação aqui no chat, mas se você quiser responder logo a outra, daqui a pouco eu te faço Certo. mais uma coisa. É aquela questão, né? A gente não pode cair no erro que eu mencionei do novo sindicalismo de querer entender as razões, né, para essa trajetória da CUT por aspectos eminentemente políticos, né? Ou seja, por escolha das direções, ainda que isso compõe o quadro de análise, e aí vai depender muito da forma de análise. Né? Tem uns que vão dar mais peso aos aspectos objetivos, outros que vão dar mais peso a aspectos da direção política. Mas, bom, para dar uma resposta mais breve, eu diria que tanto o PT quanto a CUT, eles nascem com determinadas premissas que nos levam a crer que isso estava em alguma medida inscrito enquanto possibilidade concreta. Né? Primeiro, né, essa ideia de romper absolutamente com o período pregresso do movimento sindical. Isso não é bom para ninguém. Né? Ninguém que queira construir algo pode se arvorar da ideia de que é o novo absoluto. E o velho não presta para nada, tem que jogar na lata do lixo. Isso é uma postura de uma arrogância que não contribui com absolutamente nada. Né? Segundo, eu avalio que a perspectiva analítica que emulou o surgimento do PT e da CUT, eles tinham uma perspectiva de socialismo muito, muito, quando tinha, era muito problemático, certo? A rigor, o PT colocava o socialismo ali como algo muito, assim, quase não tinha, e quando tinha era só para satisfazer grupos minoritários trotskistas, né? Hegemonicamente, o PT nunca se colocou como socialista, ou quando falava era uma ideia de socialismo democrático, né? Negando a importância, por exemplo, das experiências socialistas do século XX, né? Desde o seu nascedor se associou por exemplo, à solidariedade na Polônia, né? Que era claro ali que não era só uma ideia de democratizar o socialismo, ali tinha uma ideia eminentemente restauracionista, né, de contra-revolução, né, se associou ao modelo sindicalista dos Estados Unidos, né, isso já ali para relações dos anos 80 e consumou nos anos 90. E a hegemonia de pensamento que norteou a CUT, né, o chamado articulação, ela, além desses problemas, tinha uma perspectiva que a gente chama de democrático popular, né? Então, o horizonte deles era acumular forças na sociedade civil, né, sindicatos, fundamentalmente, movimentos sociais, reverberar esse acúmulo de forças na institucionalidade do Estado, através de ainda prefeituras, enfim, toda a institucionalidade do Estado, principalmente as eletivas, e que isso se desse numa espécie, obviamente tendo conflito, mas é como se fosse aquela ideia de uma cooperação conflitiva. Né? Os trabalhadores seriam agora, num Brasil redemocratizado, tem tudo para os trabalhadores serem ouvidos, né? Tem tudo para as suas demandas serem efetivadas, se não em todo, pelo menos em larga escala. Né? Então, essa estratégia que a gente chama democrático popular, que norteou a CUT e o PT, ela foi paulatinamente, digamos assim, institucionalizando demais o partido. Né? Então, cada vez mais o partido foi se restringindo à ideia do campo do que é possível. Né? O que é possível fazer? Né? É óbvio que a gente só faz o que é possível, né? Mas do ponto de vista político, o que é possível tem uma amplitude muito grande, né? Você, quando só faz o que é estritamente possível, você acaba abdicando de mudanças mais estruturantes, né?
Então, eu acho que essas premissas do PT fizeram com que ele fosse algo de se adequando, né? Eu acho que a derrota do Lula em 89 foi algo muito forte. Depois caiu a União Soviética em 91, né? Veio aquela avalanche, né? O fim da história, de Fukuyama, reestruturação produtiva que atingiu de cheio o Brasil, a adoção do neoliberalismo, tudo isso aí contribuiu para que essa visão, eu diria, mais pragmática da direção do PT, sem ter as bases sociais operárias que eles tinham nos anos 80, isso contribuiu para que os parlamentares, sob a égide dessa perspectiva democrática popular, passassem cada vez mais a negociar uma saída mais palatável para o bloco dominante, né? Então, você vê que as próprias candidaturas do Lula de 89 até 2002, ela vem numa espécie de decadência do ponto de vista político, né? Cada vez mais vai havendo conciliações, e o governo do PT, em alguma medida, demonstrou isso, né? Você acabou conciliando de forma exacerbada e tensionamentos que poderiam ter sido levados a cabo para que houvesse uma mudança qualitativa na correlação de forças, não foram feitos, né? Ninguém está querendo aqui advogar que o PT ia fazer o socialismo, até porque o PT nunca defendeu o socialismo. O PT sempre defendeu uma democracia participativa do país, né? Mas é óbvio que dá para ver que dos anos 80 até os dias atuais o PT caiu muito na intensidade, digamos assim, dessa democracia. Por quê? Porque ele foi sempre se adequando às necessidades que o capital colocava naquele determinado momento histórico, né? Então isso foi fazendo um paulatino processo de amoldamento, né, do PT à ordem, e acabou o que a gente viu, infelizmente, aí nos últimos anos, né? Tem gente que gosta de dizer, assim como 64 levou a um balanço crítico e, por vezes, de forma injusta, exacerbada do PCB, em virtude do golpe de 64, o golpe de 2016 também tem responsabilidades do PT, né? O PCB tem responsabilidade sobre o golpe de 64? Tem, né? A gente pode discutir se a determinados autores exacerbam isso, né? Isso é uma questão a ser discutida, mas que tem responsabilidade? Tem, né? O PCB tem responsabilidade bastante. O PT também tem responsabilidade pelo que ele construiu. E, diga-se de passagem, o PT passou 13 anos no governo, né? O PCB, 64, não tinha passado um dia, né? Ao contrário, raros foram os momentos que o PCB era partido legalizado, né? Sempre na clandestinidade. Então, assim, o peso que recai sobre o PT é muito maior, penso eu, do que o do PCB em 64. Né? Com isso, repito, não estou dizendo que tudo é culpa do PT, né? Se não fosse essa direção, seria tudo absolutamente diferente. Ele não pode cair nessa leitura subjetivista, né? Politicista, né? Mas que tem a sua dose, seu percentual de culpa, tem, certo? Eu acho que é isso para não alongar demais. É óbvio que, concordo, o pessoal está dizendo aqui que teve. É óbvio, o golpe, quem deu não foi o PT, quem deu o golpe foi as classes dominantes contra o PT. Né? Agora, a questão é a gente pensar quais seriam as possibilidades para o PT estar no governo e não ser dado o golpe. Né? Porque se foi dado o golpe da forma que foi dado, é porque o PT vacilou muito, conciliou muito. Né? Veja, essas relações da Polícia Federal, Justiça, Ministério Público, com o organismo internacional dos Estados Unidos, não foi Temer e Bolsonaro que criou, isso vem desde o governo do FHC, que no PT não foi sustado. Ou você acha que a CIA faz relação, o Departamento de Estado e Justiça dos Estados Unidos faz relação com a Polícia Federal para fazer o quê? Se não é para pegar informações e criar uma caixa ali na burocracia estatal que depois deu no que deu. Né? Qual é o único governo que se sustenta na América Latina da chamada onda progressista? O governo da Venezuela. Mas veja, foi o governo que mais tensionou as possibilidades. Né? A gente pode ter muitas críticas ao Chaves, ao Maduro, mas percebeu, é o único que se manteve. Mas por quê? Porque ele não se limitou àquela ideia de que não, vou fazer só o que é possível.
né? Ele resolveu dar um passo adiante, e para isso ele teve que mobilizar as bases, criar uma consciência política, modelos de organização ali na base das comunas, tudo isso fez com que ele se mantenha de pé até hoje, né? Então, a gente tem que fazer essa comparativa aí. Bom, é isso. Gabriel, normalmente a gente vai até 5h30, então vou te passar mais uma pergunta, beleza? Tá bom. Ó. A Maria Helena, ela sempre está muito engajada aqui no chat, sempre participa bem com a gente. Ela colocou uma citação e depois fez uma pergunta, vou passar para você. Ela colocou aqui: o capital industrial é a forma fundamental do regime capitalista, sob a qual este impera sobre a sociedade burguesa. É isso, ela tirou de um texto que foi indicado pelo Estevão. O Estevão indicou alguns, eu não sei exatamente qual foi. Aí ela pergunta: isso também compromete a história da formação dos sindicatos? De que forma? O Certo. capital industrial é a forma fundamental do regime capitalista, sob a qual este impera sobre a sociedade burguesa. Uhum. Educação. Então, como a gente tentou demonstrar no início, o sindicalismo estrito sensu, o sindicalismo maduro, ele vai surgindo nos países centrais a partir do processo de proletarização no sentido de operariado fabril, né? Então você tem, em algumas décadas, as pessoas passam a conviver, ter experiências de vida muito semelhantes na produção industrial, homens, mulheres, crianças, a relação fica nítida ali entre capital e trabalho. E nos países centrais, uma marca também é que você vai ter o que Marx chamava de uma superpopulação relativa, sempre existe. Mas nos países centrais, dado o dinamismo econômico, por vários fatores, né, a potência do capital industrial, a própria transferência de valor, né, como a teoria marxista da dependência fala, né, da periferia para o centro, tudo isso dinamiza a economia desses países, de modo que a superpopulação relativa ela é muito menor. Né? Ou seja, os trabalhadores eles são, em larga escala, incorporados à produção ou circulação do capital, né? Ou seja, eles se assalariam em massa, né? De modo a criar mais condições para o desenvolvimento da consciência de classe e das suas organizações, das suas experiências de luta, de reivindicação. No caso brasileiro, a nossa industrialização ela é tardia. Então, veja, quando a gente começa a se industrializar, a gente começou a se industrializar ali no final do século XIX, né? Mas uma industrialização muito retardatária, né? Do ponto de vista assim, de política de industrialização, como a Alemanha fez, né? Como os países retardatários fizeram, a próprio Japão, o Brasil só começa a se industrializar a partir dos anos 30 com Vargas. Né? Ora, a segunda revolução industrial já estava madura, né? E a gente estava iniciando um processo de industrialização ainda na primeira revolução industrial nossa. Então, perceba o nível do atraso. Né? E, além disso, tem outros fatores. Né? A gente aqui tem o que eles não têm lá. Então, a capacidade que o capital tem aqui, o seu dinamismo ser muito menor, pelo fato de que você tem, cronicamente, processo de transferência de valor, periferia-centro, pelo fato de que, justamente em razão dessa transferência de valor, uma das marcas do capitalismo brasileiro é o que o Rui Mauro Marini vai se chamar de superexploração da força de trabalho. Isso também atrofia a própria o operariado brasileiro, né? Por quê? Porque além de um dinamismo econômico baixo, você tem um crônico, digamos, subconsumo, que gera um problema de realização de capital. Então, aquela massa de trabalhadores que a gente estuda lá no ensino médio, que vem da migração cidade-campo, né, chamado êxodo rural, parcelas significativas dessa massa de trabalhadores famélicos até, eles não vão ser absorvidos pela produção industrial, nem pelos setores, pelas frações de realização do capital, né, pelo comércio, pelos serviços. Né? Isso vai gerar o quê? Essa superpopulação relativa marcante, estrutural. Isso gera uma marginalização social aguda, né? Isso pressiona os salários dos trabalhadores empregados para baixo, né? Que é o papel que Marx atribuía à superpopulação relativa.
Então, isso vai formar, digamos, uma morfologia da classe trabalhadora brasileira que, cronicamente, é muito mais heterogênea do que era no período se a gente pegar o caso inglês, né, como um caso típico, né? Aqui é uma morfologia já muito mais heterogênea, né, um desemprego estrutural, crônico. Por exemplo, hoje o Brasil, a nossa população economicamente ativa é o quê? 100 milhões de habitantes, né? Em países que a gente chama de desenvolvidos, né, países imperialistas, a gente tem uma população economicamente ativa maior, né? Quando cai é porque as pessoas estão envelhecendo muito, né? Aqui no Brasil não, a gente tem uma população que relativamente ainda é jovem, mas uma população economicamente ativa baixa em relação ao universo populacional. Isso se deve ao quê? Ao fato de que a gente não tem um capitalismo que integre os trabalhadores em massa, né? Então, isso dificulta deveras o movimento sindical, né? Afinal, é aquilo que eu comentei, a chamada, por exemplo, cidadania salarial, a carteira assinada, de férias, FTC, tudo aquilo que criou aquela mística do pai dos pobres e tal, em torno do Vargas. Ora, essa cidadania salarial, durante todo o século XX, é para uma parcela ali de 40% no máximo da população, né? Se a gente for pegar hoje o Brasil, eu não vou citar dados agora que eu posso errar, mas, por exemplo, quem tem vínculos de trabalho com carteira assinada é um contingente, assim, que tem reduzido cada vez mais, né? Então, a gente, além da heterogeneidade típica de um capitalismo dependente, subdesenvolvido, a classe trabalhadora, ela é vitimada pela heterogeneidade mais contemporânea, produto do quê? Da quarta revolução industrial, da informática, dos computadores, agora vem chamada, né, 5G, enfim. Então, a gente traz mazelas do passado, que é típico do nosso capitalismo dependente, e a eles se agregam mazelas, digamos assim, da forma como o capitalismo hoje se organiza mundialmente, né? Agora, por óbvio, isso não pode fazer com que a gente caia num pessimismo, né, e achar que não é possível, no Brasil, um grande país, uma força, uma potência política, do qual o sindicato faz parte, né, mas é maior do que os sindicatos. É impossível no Brasil uma potência política transformadora, do ponto de vista estrutural, quiçá socialista, porque a nossa população, que é força de trabalho, está diretamente relacionada à produção, e a circulação do capital é baixa, a nossa classe trabalhadora heterogênea. Não, isso não pode levar a gente a concluir isso, ser uma visão pessimista, né? E é eurocêntrica, né? Afinal, a gente ia chegar e dizer, não, socialismo é só na Europa, né? A gente não tem condições objetivas para fazer socialismo, vamos aguardar, né? Não, acho que as experiências que a gente tem no século XX, principalmente as revoluções, se deram onde? Em países onde até o operariado era residual. Se a gente for pensar a Revolução Russa, a população urbana era 10%, né? E o proletariado conseguiu dirigir aquele processo político, né, junto com os camponeses, que era a massa do povo. Então, assim, é possível ação, é possível criar uma potência transformadora, desde que, obviamente, penso eu, aí entra a minha perspectiva analítica e política. O proletariado dirige esse processo, né? Eu acho que então, tem muitas teorias, não, os novos movimentos sociais, né? Não tem mais direção, não tem centralidade do trabalho, eu não sou dessa linha. Eu acho que todos os movimentos sociais são muito importantes, agora todos têm que se articular de alguma forma numa perspectiva que coloque o trabalho como o vértice central, sem prejudicar as particularidades de cada outros movimentos, mas tem que dar. Então é possível, eu acho que o pessoal do Uber mostrou aí pra gente, né, que a situação é a pior possível, mas é possível lutar, né? A gente viu aí na história do Brasil, né, as próprias experiências aí dos negros escravizados, que é possível lutar nas piores circunstâncias possíveis. Então é isso. É uma heterogeneidade muito maior em razão da peculiaridade do nosso capitalismo, mas isso não impossibilita que nós fortalecemos um sujeito político transformador, revolucionário, certo? E só para concluir mesmo, a gente, pessoal, deve acabar com essa ideia que é muito botar na nossa cabeça, que a gente reproduza com os nossos alunos,
que é aquela ideia de que emprego acabou, né? Carteira assinada é coisa do passado, isso é balela. Né? Tem muito colega meu, gente boa do IFAL, que diz, bicho, a gente tem que dar empreendedorismo, porque esse negócio de emprego já era, pô. Agora, todo mundo Uber, quem não souber empreendedorismo, tá ferrado, a gente tem que ajudar os meninos. Veja, só na boa, com todas as críticas que posso fazer ao PT, mas há 6 anos atrás, o desemprego estava em 5%. Né? Os trabalhadores, veja, no capitalismo, com todas as mazelas nossas, com todas as limitações do governo do PT, que não é objeto de análise aqui, mas com todas as limitações que eu atribuo, a gente tem uma massa salarial muito mais alta. Então, assim, a primeira tarefa é a gente se depurar dessas ideologias tóxicas que quer fazer crer que para os nossos filhos resta empreender, os nossos filhos resta, às vezes, até sair do Brasil, quem tem mais dinheiro, da classe média, sair do Brasil, se estudar aqui para sair, né? Enfim, é por aí. E só para concluir, eu agradeço mais uma vez o Danilo, ao Levi especialmente, e espero ter contribuído aí com a análise e com essa formação de vocês, que certamente é bastante interessante, e agradeço bastante. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, Gabriel, pelas contribuições. Como eu disse agora há pouco, fortaleceu o movimento aqui. A dona Maria Helena está lhe agradecendo. Muito obrigado, professor Levi, obrigado, professor, aí pela resposta. Obrigado, professor Estevão, e a todo o grupo aí maravilhoso. Mais uma aula excelente, de grande reflexão. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, dona Helena. Então, Gabriel, valeu mesmo, brigadão. Acredito que somou muito e a gente vai aprendendo, né? A gente vai se fortalecendo. No encontro que ocorreu recentemente, né, a partir de uma fala do Danilo, a gente pensou esse curso como um quilombo, né? Em grande medida é isso, né? É um movimento de resistência. Hoje que a gente enfrenta uma onda de tanto irracionalismo, de tanta, né, apego ao senso comum, a um desserviço, né, relacionado à educação, à ciência, a gente vem através da educação, da ciência, tentando formar para a cidadania e para que as pessoas, né, se engajem na transformação da sua realidade, para que a gente, quem sabe, tenha um mundo um pouco melhor, né, cara? Na verdade, eu tô dizendo um pouco melhor, sendo meio que eufemista. Na verdade, eu quero um mundo bem melhor, né? Mas tô aqui numa vibe para não ser tão... Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Beleza, pô. Eu que agradeço, pessoal. Valeu. Então, pessoal, boa noite e amanhã a gente tem mais um encontro, tá certo? Tô finalizando aqui a gravação. É isso. Obrigado a todo mundo. Danilo e Estevam que estiveram aí dando força, né? Valeu, Gabriel, e a todo mundo que participou com a gente hoje. Obrigadão. Até o próximo.